Olá pessoal, tudo bem com vocês? E na aula de hoje nós vamos ver 3 questões sobre lógica matemática, ok? Bom, primeiramente vamos para a definição de lógica, né? A lógica matemática é uma sub-área que desdobra-se na análise das proposições a fim de verificar se uma afirmação é verdadeira ou falsa. Entre as suas aplicações destacam-se a programação de computadores e o uso em questões de vestibulares e concursos, né? Todas essas áreas compartilham princípios básicos de lógica e definibilidade, ok? Sejam todos bem-vindos ao canal Matemática em Tudo. E a partir de agora eu sou o seu professor. Beleza? Então vamos para a primeira questão. Essa é uma questão do concurso de técnico do Tesouro Nacional de 97, mas como eu sempre falo que os concursos não têm prazo de validade, né? As questões podem muito bem vir a cair nesses dias também. Esse concurso foi organizado e aplicado pela ESAP. Bom, vamos ver como que a gente abordaria essa questão. 4 amigos, Beto, Caio e Denis, obtiveram os 4 primeiros lugares em um concurso de oratória, ok? Por uma comissão de 3 juízes. Ao comunicarem a classificação final, cada juiz anunciou 2 colocações, sendo uma delas a verdadeira e a outra falsa. Tudo bem. O juiz 1 disse o seguinte: André foi o primeiro, Beto foi o segundo. Vamos lembrar aqui, apenas uma delas é verdadeira e a outra é falsa. Tá? O juiz 2 disse: André foi o segundo, né? E Denis foi o terceiro, né? Já vamos grifar aqui o que os juízes estão afirmando. O juiz 3 disse: Caio foi o segundo, né? E Denis foi o quarto, ok? Sabendo que não houve empates, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto colocados foram respectivamente, tá aí as alternativas. Bom, para começar a atacar esse problema, a gente vai fazer o seguinte. Vamos atacar ele através de uma tabela, tá? É sempre interessante, num problema de lógica, sempre você tentar uma saída através de gráficos, tabelas, diagramas, enfim. Então aqui estão os 3 juízes, né? E aqui as colocações que os 4 rapazes podem obter, certo? E a gente vem, organiza uma tabelinha aqui, mais ou menos, né? Lá no concurso você não vai ter muito tempo, então a tabela vai ser realmente mais ou menos assim como eu estou fazendo, né? Não precisa ser perfeita, porque aqui a gente não está, né, desenhando nada, né? Que a gente está só organizando o nosso banco de dados. Então vamos lá. O primeiro juiz disse o seguinte, que André foi o primeiro e Beto o segundo. Então vamos lá, ó. Vamos seguir a lógica do primeiro juiz, né? André foi o primeiro e Beto foi o segundo. Lembrando que só um desses 2 é verdadeiro. O segundo juiz disse que André foi o segundo e o Denis foi o terceiro. O terceiro juiz disse que Caio foi o segundo e o Denis foi o quarto. Então veja, só um dos juízes disse que o André está em primeiro, né? Então essa colocação só pode ser verdadeira. E como ela é verdadeira, a afirmação que ele falou do Beto é falsa. Então nós não podemos mais colocar o Beto aqui, né, um segundo. Em contrapartida, se o André é o primeiro, então o André não pode ser o segundo. Então, essa afirmação do segundo juiz é falsa. Logo, o Denis é verdadeira, né? Se o Beto e o André não podem ser o segundo, só quem pode ser o segundo é o Caio, certo? Bom, como o Denis é verdadeiro, como o Caio é verdadeiro, aliás, o Denis só pode ser
falso, é ou não é? Então, o quarto colocado só pode ser o Beto, que não entrou em lugar nenhum aqui como verdadeiro, né? Vamos até colocar ele aqui de uma corzinha aqui diferente, né? O Beto, então, colocar aqui entre parênteses, não foi afirmação, né, de ninguém, que ele seria o quarto, mas por consequência, né? Então, vamos lá. André em primeiro, Caio em segundo, Denis em terceiro e Beto em quarto, né? Então, vamos ver. André, Caio, Denis e Beto, né? Tá aqui, letra C, certo? Letra C. Aí, bom, então tá aí um problema bem simples de lógica, né? Mas que poderia deixar muita gente de fora dos concursos. Não se esqueça que, dependendo do concurso que você vai prestar, cada questão que você acerta, você pode passar de milhares de pessoas. Mas também o contrário é verdadeiro. Cada questão que você erra, você pode ficar atrás de milhares de pessoas. Então, essa questão é uma questão de nível médio, né? Não é tão fácil assim, porém não é um bicho de 7 cabeças. Você poderia muito bem resolver estudando antes as estratégias de resolver problemas de lógica, né? Bom, aqui é a segunda questão, uma questão da Caixa Econômica Federal, um concurso de 98, promovido pela Fundação Carlos Chagas. Promovido não, aplicado e organizado, né? Diga-se, dizendo melhor. Bom, beleza, então vamos analisar essa questão. Olha só, na figura abaixo tem-se um cubo formado por 64 cubinhos iguais. Então veja que esse cubo tem 64 cubinhos, certo? Se o cubo é pintado, é pintado em todas as suas 6 faces, né? Todas essas, alguns dos cubinhos internos não receberão tinta. Quantos são os cubinhos que não receberão tinta? Ok? Bom, esse é um problema que não precisa de cálculo, né? Apenas pela observação aqui do desenho dá para se ter uma ideia de como abordar esse tipo de problema. Vou tentar aqui aumentar esse desenho, depois eu dou uma diminuída, né? Mas só para a gente ver aqui. Olha só, eu vou pintar primeiro toda essa face, né? Então aqui a gente já tem 16 cubinhos, certo? Ao pintar essa face, lógico que esses cubos já não entram na questão. Então já tenho 16 aqui. Posso pintar também a face de lá, não é? Essa face toda de lá, né? Do lado desse lado aqui. Então são mais 16, certo? E aí, o que vai sobrar para me pintar, né? Vai sobrar 8 desse lado, não é? E 8 desse, né? Que é justamente mais 16, certo? Então, isso aqui já vai dar 30 mais 18, 48, né? Porém, lá embaixo, né? A mesma coisa vai acontecer na parte aqui de baixo, né? Do cubo. A mesma coisa vai acontecer aqui em cima, vai acontecer embaixo, né? Na parte de baixo. É justamente mais 8, que são esses 4 aqui, ó, que estão lá embaixo, né? Então, mais 8. Então, isso aqui dá 56. Logo, 56 cubinhos, né? Vão ser pintados. Como o problema diz que esse cubo grande tem 64 cubinhos, então 64 menos 56, né? Vai ser justamente 8 cubinhos que não vão ser pintados. Então tá aí, letra A, ok? Essa é uma questão, pessoal, que também não dá para ser jogada fora, apesar que diante de uma prova de concurso ou vestibular, que você está nervoso e tal, entra toda a questão psicológica, existem alguns entraves na hora de ver, conseguir visualizar essas faces do cubo e o que sobra ali no meio. Como eu sempre digo, né? A partir do momento que você se concentra e controla o seu psicológico, não mais vai haver problema para você resolver, porque você precisa se convencer que naquela sala de 40 pessoas está só você e a sua prova, tá? Então imagina, fecha os olhos, imagina um cubo de verdade, vai girando ele na mente, né? É o que a gente chama de mapa mental, mas e também o que a neurociência diz que são as casas que nós traçamos dentro do nosso inconsciente, e que dentro dessas casas nós podemos
e devemos, né, construir pequenos quartos. Nesses quartos você tem toda a liberdade para fazer o que quiser. Aí você está fora do espaço-tempo, então você com certeza vai sair melhor em questões de lógica. Ok? Então vamos para a próxima? Vem comigo. Beleza, olha a questão aí da Caixa Econômica Federal também, no mesmo concurso de 98, né? Claro, pela Carlos Chagas. Então ela diz o seguinte: a figura seguinte é formada por 4 triângulos de mesmo tamanho, alguns dos quais estão subdivididos em 9 triângulozinhos de mesmo tamanho, né? Então veja só, ó, o primeiro triângulo, o segundo triângulo, o terceiro e esse aqui o quarto. O que ele quer saber é o seguinte: a que fração do total corresponde à parte sombreada, a parte pintada da figura, né? Então vamos ver. Se cada triângulo pequeno aqui, né? Cada um dos 4 triângulos são subdivididos em 9 triângulos, aliás, então eu posso dizer que são 4 vezes 9, né? Triângulos pequenos, que são 36. Logo, o triângulo grande, né? Toda essa região aqui, ela pode ser subdividida em 36 triângulozinhos, como ele diz aqui, né? Agora vamos contar, somente contar quantos são pintados, né? Veja que nesse triângulo de cima, somente 3 não estão pintados, né? Então, 6 estão pintados, né? Não é? Nesse triângulo aqui, esse grandão, todos os 9 estão pintados, né? Então, 6 mais 9, certo? Esse do meio, nenhum está pintado, é ou não é? Então, nada aqui. E aqui apenas 1 está pintado, né? Então, somando isso aqui, 9 mais 1, 10. 10 mais 6, 16. Então, é uma fração de 16 36avos. Aí você olha aqui nas alternativas, não há essa alternativa, né? E aí entra a simplificação da fração, que é tão importante, como eu sempre falo, a matemática básica aqui, né? Nas provas de concurso. Às vezes você até consegue visualizar o problema, mas não consegue aplicar a matemática básica, tá? Então vamos dividir aqui por 4 em cima e embaixo, né? Simplificando essa fração. 16 por 4 dá 4 e 36 por 4 dá 9. Veja, 4 nonos, letra D, ok? Então, muito cuidado. Não subestime a matemática básica. Nesse caso, nós resolvemos com simplificação de fração, assunto de 6º ano, né, do ensino fundamental, que poderia ter deixado muita gente de fora desse concurso da Caixa Econômica por uma simples falta de dar importância, no caso, à matemática básica, ok? Então fica essa dica de hoje. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.